Muito boa tarde, queridos professores, queridas professoras. Mais uma quinta-feira, mais uma edição do Reinventando. Na verdade, desde junho, a gente criou esse quadro aqui no Centro de Mídias para conversar com professores, professoras da rede, esse momento tão difícil. O nome Reinventando não é gratuito, não é à toa, porque todos nós estamos nos reinventando nesse momento. Na verdade, a gente se reinventa ao longo da vida, mas o que a Covid fez foi acelerar, catalisar esse processo, e especificamente neste programa, a gente tem discutido como é que nós estamos reinventando as nossas relações com os nossos alunos, com as nossas escolas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, e eu acho que isso ainda vai continuar por um tempo. E eu tenho trazido convidados, especialistas em educação de fora, que têm enriquecido muito esse debate. Tenho trazido professores, diretores, dirigentes regionais da rede. Tenho aprendido muito. Eu sou grata a todos esses personagens, essas pessoas que participaram. E hoje, quando a gente está falando, não é, em reinventar, a gente está falando em inovação. Viramos todos educadores, inovadores. Mas tem um professor, uma pessoa que eu conheço, ele não é professor, ele é comunicador social, mas fez doutorado em educação e se apaixonou pela educação. Tem essa pessoa que eu conheço, que desde sempre se intitula educador inovador. Eu acho que todos nós somos educadores inovadores agora, mas ele é desde que eu sempre conheci. É o Rafael Parente, que eu insisto em chamar de professor, mas ele não é. O Rafael Parente, que é doutor em educação pela New York University. Ele é mestre em educação também. Ele é diretor da BEI, que é uma empresa de comunicação e de educação e impactos sociais. Ele tem muitas conquistas, mas eu quero contar por uma primeira vez que eu conheci o Rafael. Eu era secretária. Não, eu não era secretária, eu estava presidente do Instituto Jaime Cambra, uma entidade do terceiro setor em Goiânia, e eu fazia um piloto com 10 escolas estaduais de Goiânia, um projeto muito legal sobre o qual eu quero falar aqui uma hora, que chama Ser Pleno. E o ser de se tornar e de ser pleno é proposital, uma hora a gente discute sobre isso. Mas a Cláudia Costin era a secretária municipal de educação no Rio de Janeiro. E eu peguei esses 10 diretores, mais uma equipe, e consegui financiamento para irmos ao Rio de Janeiro, conhecer os programas, os projetos, as mudanças, as inovações que a Cláudia Costin estava fazendo na rede municipal do Rio de Janeiro. E chegamos lá, eu descobri que o braço direito, que o suporte, né, quem caminhava junto com a Cláudia nesses programas todos era o Rafael Parente. Ele tem muito orgulho de ser filho do Pedro Parente, e você tem razão de ter esse orgulho, Rafael. Seu pai realmente é um homem brilhante, como ministro, enfim, um homem público que prestou grande serviço ao Brasil. Mas eu fiquei muito impressionada quando eu fiz essa visita ao Rio de Janeiro, com alguns programas que eu não conhecia. Isso foi em 2011, 2012, não tenho muita certeza, mas o Rafael já tinha criado, estava trabalhando, concebendo e trabalhando naquela época para uma coisa chamada Educopédia, e que tem tudo a ver com esse momento que nós vivemos. E teve um outro projeto muito interessante dele que eu conheci, que chamava Gente, e Gente é a sigla para Ginásio Experimental de Novas Tecnologias em Educação, para destacar apenas dos 2 programas do Rafael com os quais eu me encantei desde então. Depois disso, ficamos amigos, eu secretária, ele esteve em Goiânia, sempre inovando, sempre propondo ideias interessantes, um dos grandes experts em tecnologia e educação.
e é exatamente o Rafael Parente que a gente vai ouvir agora. Rafael, muito obrigada por aceitar o convite. A palavra é sua. Muito obrigado, professora Raquel Teixeira. Queria contar a todos também que existe uma admiração e um carinho enorme pela professora Raquel Teixeira. Eu também a acompanhei enquanto secretária estadual de Educação de Goiás e vi a competência, o trabalho duro, a maneira como ela liderava toda a rede, a equipe, enfim, foi um prazer poder participar um pouquinho daquele trabalho em Goiás, e a minha admiração e o meu carinho só crescem. Eu adorei receber esse convite, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito com educação, da integração da educação com a tecnologia. Você vai contar para a gente o que é o Educopédia? Você vai contar para a gente o que é o Gente? E depois a gente faz perguntas e faz um debatezinho em cima desses dois projetos. Tem aquele outro programa, gente, Do Canal Futura, não? Educação na Veia? Não, daquele que a gente tentou começar lá em Goiânia. A Conecturma. A Conecturma. Quero muito que você fale do Conecturma. E eu esqueci de falar uma coisa. O Rafael teve um programa no YouTube que teve um sucesso enorme e que se chamava Educação na Veia. Se der tempo, a gente fala do Educação na Veia também. Mas eu acho que a gente podia começar, Rafael, falando do Educopédia, do Conecturma, do Gente. Aí você vai intercalando do jeito que você quiser. Se precisar, eu te interrompo e a gente vai conversando normalmente. Obrigada. Maravilha. Então, vamos lá. Quando eu me encontrei com a Cláudia em 2009, ela me contou um pouquinho que já estava acontecendo uma transformação bastante grande na educação do município do Rio de Janeiro, mas que ainda as políticas estavam muito focadas no, entre aspas, arroz com feijão, né, naquelas políticas mais tradicionais e que não estão muito relacionadas às tendências mundiais, às principais transformações da educação no mundo. E primeiro eu comecei a participar como conselheiro e depois ela acabou me convidando para ser subsecretário, muito com esse olhar, né? Como é que nós conseguimos apoiar os professores, os gestores, as escolas, os alunos, as comunidades escolares, para que eles consigam se transformar com inovação, para que todos se sintam inovadores, capazes de criar soluções para os seus maiores problemas. Então, basicamente foi isso. E aí nós começamos primeiro um processo de diagnóstico para tentar entender como é que estava a infraestrutura da rede, se tinha computador, como é que estava a energia elétrica, se tinha internet, se tinha Wi-Fi nas escolas, também a parte de formação. Então, os professores e os diretores já usavam a tecnologia. De que forma que eles usavam a tecnologia? Eles já tinham recebido formação para isso? E foi uma grata surpresa descobrir que, para a rede, a formação principal que eles mais queriam naquele momento era a formação para a utilização de novas tecnologias digitais e educacionais. Percebemos também uma vontade grande por parte dos professores e diretores do município do Rio para abraçar essas inovações. E também fizemos um diagnóstico relacionado a conteúdos, metodologias, que tipo de coisas a rede já estava criando dentro das escolas e que a gente pudesse fazer um mapeamento dessas experiências para poder escalar e mostrar para a rede, para que inspirasse o trabalho em outras escolas. E aí a gente já tinha definido na época o currículo, né, e o currículo foi organizado bimestralmente, então já estava claro para cada componente curricular quais eram as competenciabilidades e conceitos que deveriam ser trabalhados, né, as expectativas de aprendizagem para cada um dos bimestres, e nós partimos para a criação dos materiais didáticos da rede. Primeiro, a Cláudia começou com uma equipe a criar apostilas impressas, e depois ela me pediu um reforço digital. E aí, olhando para várias referências no mundo e também conversando muito com a equipe, com professores, com alunos, a gente decidiu criar essa plataforma de aulas digitais que tinha aulas lá relacionadas a todo o currículo, desde a educação infantil até o 9º ano,
todas as áreas curriculares, educação de jovens e adultos, educação para alunos com deficiência, enfim, tinha todas as áreas, inclusive cursos de formação de professores também eram dados pela Educopédia. E a coisa mais bacana foi que a gente conseguiu, na época, inclusive o apoio do MEC, para fazer uma seleção dos professores da própria rede, que foram formados pela UFRJ para fazer essas aulas, e esses professores que estavam em sala de aula trabalhavam mais, né? Mais ainda, trabalhavam de madrugada, no final de semana, às vezes até marcavam encontros virtuais para poder se apoiar, para poder criar essas aulas digitais. Então, os próprios professores criavam as aulas digitais, formavam seus pares e ajudavam a implementar a Educopédia nas escolas. E, além disso, depois que a gente, no começo eram só 80 professores, e a gente focou em língua portuguesa e matemática, para os anos finais do ensino fundamental. Depois a gente foi ampliando, e no final de 4 anos a gente tinha mais de 300 professores trabalhando nessa criação, nessa produção de aulas digitais, e a gente já tinha instalado netbooks, projetores e caixas de som em todas as salas de aula das milhares, acho que são 1.500 escolas no município do Rio de Janeiro, para que os professores pudessem usar na própria sala de aula, ou seja, se ele tinha que, num dado momento, falar sobre o contexto sócio-histórico da Revolução Francesa, na Educopédia já tinha uma aula pronta, feita por pares, o professor, obviamente, não precisava seguir, mas existia uma metodologia baseada nas neurociências, com uma pergunta-desafio, com quizzes, com uma ideia de projetos, com a metacognição, enfim, já existia essa sequência que o professor poderia optar por seguir ou não. Também existia um PowerPoint para o caso de não haver uma interrupção da internet, algum problema com a internet, tinha como professor fazer o download do PowerPoint e utilizar aquela versão offline também na sala de aula. E foi um sucesso, os professores gostaram muito da Educopédia, os alunos também, era acessada em qualquer lugar, a qualquer momento. Num estudo da Barbara Burns, do Banco Mundial, ela também detectou que um aumento bastante importante no número de horas de utilização da Educopédia por parte dos professores, e a gente chegou a receber um prêmio da ONU. Fui lá para Paris, foi muito chata essa viagem, receber esse prêmio da ONU por conta dessa política pública educacional. Então, em 2009 e 2010, a gente já estava implementando uma plataforma digital como política pública em todas as escolas municipais do Rio de Janeiro. A plataforma continua de pé, infelizmente o investimento foi cortado, então vários links não estão mais funcionando, mas quem quiser acessar, o endereço é www.educopedia.com.br. Logo na primeira tela tem lá um link para você acessar como visitante, você coloca o seu nome, o seu e-mail, e depois você seleciona o ano e depois o componente curricular, e você tem uma lista das aulas digitais para aquele ano e aquela área de conhecimento. Então, eu sugiro que todos vocês, principalmente nesse momento, conheçam a Educopédia e também tantas outras plataformas à nossa disposição, não se esquecendo, contudo, a gente sabe, a gente tem no Brasil 1/3 das famílias que não têm acesso à internet de qualidade, nós precisamos sempre lembrar desses alunos também que não conseguem acessar a internet de casa. Mas sobre a Educopédia, Raquel, eu acho que foi isso, e depois da Educopédia eu quero te fazer perguntas sobre a Educopédia. Pois não. Não muda de assunto, não. Sim, senhora, a senhora que manda. Você está falando de 2009, então era um ambiente muito diferente do que a gente vive hoje, mas você já apontou que naquela época muitos professores queriam aprender a mexer com a tecnologia, você apontou que começou com um piloto, com 80 professores, depois passou para 300, depois expandiu, e você citou os casos, as questões, né, que nacional e internacionalmente nós temos evidências que dão
bons resultados de aprendizagem, que é a combinação currículo, material didático acoplado, a tecnologia reforçando a formação dos professores. A gente sabe que só a Educopédia, se fosse desvinculada do currículo, da formação, né, do acompanhamento, não teria dado certo. A gente tem um conjunto de fatores que fazem com que o resultado seja positivo no final. E você acabou, né, vocês acabaram chegando em 100% das escolas. Houve uma descontinuidade do financiamento do programa, o que é lamentável e que infelizmente caracteriza isso que é o mal maior do Brasil, que é a falta de continuidade nas políticas públicas. É o maior mal da educação no Brasil, essa falta de continuidade. Mas, como eu disse, era um contexto diferente. As crianças iam para a escola e recebiam, acompanhava a Educopédia na escola. A gente agora está precisando que os alunos acompanhem em casa. As plataformas são diferentes. Como é que você compara aquele período de instalação da Educopédia com o período que nós estamos vivendo hoje? O que pode ser aproveitado e o que avançou ou precisa avançar mais ainda? Bom, naquela época a gente já tinha visto que se a gente não olhasse realmente para todos os detalhes, a gente não conseguiria chegar em todas as escolas. Então, havia, e eu acho que ainda há, muitas escolas no município do Rio de Janeiro com problemas de energia elétrica, por exemplo. Então, no momento que a gente ligava todos os computadores em todas as salas de aula, a energia da escola caía porque não tinha energia suficiente. Então, é muito importante na implementação de uma política pública como essa, foi muito importante, continua sendo muito importante, como a senhora falou, que a gente preste atenção, primeiro na infraestrutura, desde, tem como ligar tudo aqui, a energia elétrica está ok, a gente tem, sabemos, mais de 20 mil escolas no Brasil que não têm energia elétrica constante, infelizmente, né? Então a gente tem um cenário aí que não adianta nada a gente pensar em computadores e internet se a gente não resolve o básico. O básico da infraestrutura está lá no lugar, a energia elétrica funciona, o teto está direitinho, não vai dar choque em ninguém, né? Já tivemos problemas em várias escolas no Brasil de alunos e professores tomando choque também por conta de problemas com a energia elétrica. Olhar para essa questão da infra de tecnologia, não adianta também você pegar uma internet que vai ligar a todos os computadores e vai ficar super lenta, vai todo mundo se frustrar, né? Então precisa ser uma internet de qualidade, que não caia, os computadores precisam funcionar direitinho, as pessoas têm que estar prontas para aquela utilização, é preciso ter uma formação, é preciso criar uma conscientização da importância da tecnologia para professores e alunos, e é preciso que haja um acompanhamento. As pessoas precisam entender que se elas tiverem algum tipo de problema, elas vão ter com quem conversar, com quem falar. Então, acho que esses são elementos que são essenciais, que foram essenciais na implementação da Educopédia, continuam sendo essenciais hoje, e sempre lembrando que as escolas têm realidades completamente diferentes. A gente tinha, por exemplo, escolas no Rio de Janeiro que só não tinha solução de internet. A gente precisou, em alguns lugares, contratar internet de rádio, em outros lugares, internet por satélite, então foi bem complexo, e eu acredito que em todos os estados e municípios grandes a mesma coisa aconteça, né? Então, entendamos que as realidades são muito diferentes e nós precisamos ter flexibilidade na implementação das políticas públicas, olhando para todos os detalhes de infraestrutura, formação, conteúdos, metodologias. Dito isso, também acho que é importante frisar aqui que a tecnologia é sim uma promessa e já existem várias pesquisas sérias que comprovam que a utilização de softwares, de games, de aparatos tecnológicos específicos aumentam os resultados de aprendizagem, especialmente em matemática. O que a gente tem visto de mais resultados de pesquisas sérias estão relacionados à utilização de recursos digitais na aprendizagem de matemática. Então, que antes as pessoas falavam, não existe pesquisa séria que mostre o impacto. Hoje nós já temos. Ao mesmo tempo,
o impacto em escala ainda é uma promessa, né? Por isso muita gente ainda fala da promessa da tecnologia, e aqui é a mesma coisa. É verdade que a tecnologia pode fazer com que os alunos aprendam de qualquer lugar e a qualquer hora, né? Pode fazer com que eles se sintam mais engajados, mais motivados, porque eles já são, né, existe tanta informação e tanta tecnologia em cima deles, e hoje está todo mundo viciado, né, nos celulares, na interatividade da internet. Então, implementar políticas públicas educacionais integradas à tecnologia é também implementar políticas que vão aumentar a motivação dos jovens. Agora, eu acho que o pulo do gato mesmo vai ser quando nós conseguirmos utilizar plataformas de ensino adaptativo, porque nós temos uma realidade de professores que têm turmas de 20, 30, 40, às vezes 50 alunos dentro de uma sala de aula, e é impossível para o professor aprender, conhecer os interesses e as dificuldades de cada um dos seus estudantes. Então, a inteligência artificial vai provavelmente agir como um professor complementar e vai levar para o professor dados relacionados ao que exatamente o aluno já aprendeu, o que, com muita riqueza de detalhes, o aluno não aprendeu, quais são os seus interesses e quais são as suas dificuldades principais. E isso vai fazer com que os professores possam criar estratégias de reforço muito mais precisas e personalizadas para cada um. Esse eu acho que é o pulo do gato. A gente estava caminhando para esse sentido na Educopédia, na Conecturma, que a senhora me perguntou também, é uma plataforma de ensino adaptativo, é um material que tem a plataforma, tem desenho animado, tem músicas, videoclipes, mas tem os livros também de matemática e de língua portuguesa, e é voltado para o letramento e alfabetização e o letramento matemático inicial para crianças de 5 a 8 anos. O material está completamente aberto hoje. Quem quiser acessar, por favor, acesse www.conecturma.com.br. Os jogos estão todos lá. As músicas estão no YouTube também, se vocês forem no Google e digitarem YouTube Conecturma, tem várias músicas lá, inclusive ensinando língua portuguesa e matemática. E os livros podem ser baixados também pelo site da Conecturma. Então, eu acho que o dia que a gente conseguir implementar uma política pública com a utilização de uma plataforma de ensino adaptativo em escala para todos os alunos, com os professores se sentindo confortáveis para a utilização daqueles dados e transformar esses dados em estratégias de reforço personalizadas para cada um, aí a gente vai ter uma estratégia de um super impacto na aprendizagem com o auxílio das novas tecnologias. Mas a nossa realidade hoje ainda está muito distante. Vamos voltar novamente. A nossa realidade hoje é a realidade de um país profundamente desigual, não é, Rafael? Mas eu concordo inteiramente com o que você falou, que você está chamando de pulo do gato, eu chamo de futuro, e talvez seja um futuro mais rápido do que a gente pensa, né, dessa conexão da tecnologia com o professor, com a aprendizagem. Eu tive duas experiências que me marcaram muito. Eu visitei algumas escolas nos Estados Unidos, onde não tinha nenhum computador por aluno, tinha vários computadores na sala de aula, não dava um por aluno, mas cada um tinha a sua senha, e eles ficavam em grupo com uma professora passando, a professora dava determinados exercícios. Eles faziam. Quando acabavam, eram grupos diferentes, porque era um exercício diferente que a professora passava, e eles se agrupavam por mais ou menos o mesmo nível de avanço que eles estavam nas disciplinas. Ou seja, a plataforma que estava sendo usada sabia onde que cada um estava. Uma outra experiência muito interessante que eu comecei a fazer lá em Goiás, e depois eu saí da secretaria e essa coisa não continuou, era da aula invertida, em que o aluno também faria a aula e no percurso dele fazer na aula em casa, o computador registrava todos os passos, todos os erros, todo o itinerário percorrido para a aprendizagem, o que dava ao professor a possibilidade disso que você está chamando de ensino individualizado, de ensino customizado. Nesse momento que a gente está entrando, provavelmente numa realidade híbrida,
em que chamou a atenção das autoridades que, sem atender demandas de infraestrutura, de água, energia elétrica e Wi-Fi, banda larga, a gente vai patinar e ser um país cada dia mais atrasado. Há uma certa conscientização dessa questão hoje, então há um esforço nesse sentido, há uma luta para que os 32 bilhões parados no FUST, que sempre fizeram apenas para manter o equilíbrio fiscal, mas nunca foi de fato gasto, você vê perspectiva e como você enxerga esse futuro dessas plataformas adaptativas na relação com o professor e com a sala de aula dentro do ensino híbrido, Rafael? Bom, professora, acho que vai depender muito da vontade política, da mobilização e da articulação que nós fizermos para que isso aconteça, né? E acho que isso casa um pouco também com o caso do Gente, né? A gente tem os recursos, né? Não falta, existe muito dinheiro disponível no Brasil para políticas públicas. Agora, na minha humilde opinião, acho que falta vontade política para, de fato, priorizar a educação. O exemplo, né, do aumento do Fundeb é um exemplo assim. A gente tem uma série de regalias aí para vários grupos específicos no nosso país, mas a gente precisa, sim, de mais recursos na educação, a gente precisa conseguir implementar mais escolas em tempo integral, precisa aumentar as vagas em creche, precisa melhorar muito a infraestrutura das nossas escolas, precisa pagar melhor os professores, enfim. A média é muito ruim. E, infelizmente, em pleno século XXI, a gente tem aí mais de, acho que são 11 mil escolas no Brasil que não tem banheiro dentro do prédio da escola. Então, é muito absurdo, gente, a gente ter mais de uma dezena de milhar de escolas no Brasil onde a gente não tem banheiro dentro do prédio. Isso, para mim, é um exemplo bem ilustrativo do quão desigual o nosso país é e do quanto nós ainda precisamos batalhar, nos mobilizar, nos articular para que isso seja feito, né? E é possível, né? Então, trazendo o caso do Gente, depois que a gente implementou o Educoped, a gente implementou também o Rio Educa, que era um portal de trocas de melhores práticas, para mostrar soluções que estavam sendo criadas na ponta e que mereciam destaque, projetos, soluções relacionadas ao engajamento das famílias, ou dos alunos, ou aprendizado específico numa área chave, enfim. E depois nós fomos repensar as escolas, né? Como é que a gente ressignifica os espaços da escola, as rotinas que existem dentro das escolas. E por um desafio da Cláudia, inclusive, eu lembro dela falando, não, se tem que acontecer, se a gente vai, de fato, criar uma escola super inovadora, a mais inovadora que a gente pode criar, para que a gente defenda que ela pode ser implementada em qualquer lugar, a gente precisa implementar a primeira num local extremamente desafiador. Então, ela falou, essa primeira escola vai ser na Rocinha. E aí, a gente foi implementar o Gente dentro da Rocinha e trouxemos uma série de parceiros, discutimos por um ano como é que seria essa escola, que a aprendizagem tinha que ser centrada no aluno, que a aprendizagem tinha que ser personalizada para cada aluno, que a aprendizagem tinha que trazer metodologias ativas já naquela época, né? Foi em 2012 que a gente implementou o Gente, salvo engano, que os alunos passariam lá, acho que eram 7 horas, mas dividido em 3 blocos. Então, em um bloco, eles trabalhavam o itinerário formativo pessoal deles, porque é aquilo. Se a gente faz uma prova e descobre que de uma turma inteira de 7º ano, não sei, mais da metade não conseguiu aprender a resolver problemas com equações de 2º grau. Ok, é um problema nosso, a gente tem que saber como vai ensinar. Só que se a gente tem uma plataforma como essa, a gente descobre que um aluno não aprendeu porque não aprendeu direito as equações do 1º grau. O outro não aprendeu direito frações. O outro não aprendeu nem a multiplicar e dividir. Então, cada um foi parando em lugares específicos antes do 7º ano, e se esses gaps, se esses intervalos de aprendizagem não forem tratados, não adianta empurrar. Por quê?
o aluno não vai conseguir aprender mais para frente. A gente precisa olhar para trás, corrigir tudo que não foi feito, ou que foi feito de uma forma que o aluno não conseguiu aprender, para que aí sim a gente consiga fazer com que ele aprenda o que tem mais para frente. Então, esse era o objetivo em um dos blocos diários. No outro bloco, era aprendizagem baseada em projetos. Eu lembro que o primeiro semestre, a escola inteira discutia sobre o lixo na Rocinha, e aí cada um foi investigar, cada grupo de 15 alunos ia investigar um aspecto específico. Então, por que o governo não fazia nada? Por que a sociedade civil não se mobilizava mais? Por que os próprios cidadãos da Rocinha jogavam tanto lixo nas ruas? Por que o comércio não se incomodava? Enfim, várias perguntas, e eles iam atrás das respostas, e isso tudo estava casado também com componentes curriculares, né? E a terceira fase, né, do dia, eram 3 momentos diferentes. O terceiro momento era de eletivas e de projeto de vida, para que o aluno, então, conseguisse desenvolver mais as habilidades e competências relacionadas aos seus sonhos, né? O que eu quero da minha vida, o que eu penso que eu vou fazer, aonde que eu quero chegar. Então, isso era muito trabalhado nas eletivas, nos clubes e na disciplina de projeto de vida. E a gente tem um vídeo, né, professora Raquel, para mostrar sobre o Gente. Isso, nós vamos mostrar o vídeo, mas antes eu queria só fazer um comentário. Eu fiquei muito impressionada nessa visita que eu fiz, exatamente com o conceito de ginásio experimental. E você acha que esse ginásio experimental lá atrás já era um pouco de precursor desses itinerários de aprendizagem que a reforma do ensino médio preconiza? A gente está em fase de implementar a reforma do ensino médio com itinerários formativos diferentes. Fala rapidamente sobre isso e a gente mostra o vídeo que você tem sobre o Gente, que eu acho que vale a pena ver. Existem várias experiências, tanto nacionais quanto internacionais, que mostram essa importância da escolha, né, dos jovens, à medida que ele vai crescendo e vai se aprofundando nos conhecimentos, tanto das áreas de conhecimento quanto interdisciplinares, para que ele possa escolher também, faça escolhas, porque isso está muito relacionado ao protagonismo e, de novo, está relacionado a uma escola que tem mais relevância, que tem mais significado para a vida dele. Então, que ele entenda que estar na escola e fazer aquelas eletivas, fazer aqueles clubes, optar por um itinerário formativo específico, aquilo está completamente relacionado ao resto da vida dele e o quanto ele vai ter de sucesso ou não na luta pelo seu sonho, na construção do seu sonho. Então, a gente tem uma série de escolas e de políticas públicas em diversos países diferentes, tanto em desenvolvimento, e aí a gente foi conhecer, antes de criar os ginásios experimentais, um projeto em Nova York que chamava iZone, que era Innovation Zone, que eles começaram com 80 escolas, e no final do governo que o secretário era o Joe Klein, eu acho, já tinha um terço das escolas de Nova York também, mais ou menos 700 escolas nessa zona de inovação, que elas se apoiavam para tentar entender como é que elas iam se transformar em escolas mais modernas e fazer com que o ensino, então, fosse mais customizado para as necessidades individuais de cada estudante. Mas não só lá em Nova York, a gente tem projetos incríveis, por exemplo, em Portugal, no Vietnã, na Coreia do Sul. Aliás, Vietnã anda dando show, né? Vietnã anda dando show. Nós já vamos apresentar. Eu tô te atrapalhando, estou sendo muito indisciplinada hoje, Rafael, não, desculpa. Mas essa época de Nova York, que vocês foram estudar essa experiência, era o Bloomberg que era prefeito? Era, né? Eu lembro muito dele, porque agora a gente vai ter eleição municipal daqui a pouco, acho que é pertinente a gente lembrar. Eu fiquei muito impressionada com o discurso de posse do Bloomberg, quando ele assumiu a prefeitura, né? Ele falou o seguinte: ao final do meu mandato, eu quero ser julgado pelo avanço da aprendizagem dos alunos na educação básica. Puxa, como eu queria ter um prefeito que tivesse a coragem de assumir esse compromisso. Eu quero ser avaliado como prefeito, eu quero ser julgado pelo resultado das escolas de educação básica. Fica a dica, né? Está tendo eleição daqui a pouco, mas vamos lá, com o vídeo do Gente.
Até hoje, as escolas acreditam que todas as pessoas aprendem da mesma forma. Até hoje, as instituições de ensino consideram que todas as mentes são iguais. As escolas olham a sala de aula como uma linha de produção, despejando sempre as mesmas ideias sobre os alunos. Até hoje. Gente, um novo conceito de escola que entende que as pessoas são diferentes uma das outras e personaliza o processo de aprendizagem, se ajustando às necessidades de cada aluno. Gente é escola diferente porque ninguém é igual. O projeto Gente é um projeto que tenta colocar o adolescente em situação escolar como protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Nós não tínhamos uma escola de 6º a 9º ano na Rocinha. Ao descobrir um clube quase abandonado, surgiu a ideia de criar essa escola André Urani. E ela surgiu como uma escola do amanhã, que é a escola que a gente desenha para áreas ou conflagradas ou recém-pacificadas. Um grupo aqui de dentro da secretaria se juntou com especialistas em tecnologias educacionais e pensou, vamos imaginar um processo transformador com o aluno no centro, com o aluno protagonista. Veio quase que naturalmente a ideia da escola da Rocinha. A gente precisa mudar radicalmente o espaço arquitetônico, como é a divisão de espaço, que tipo de móveis são utilizados, aonde as pessoas podem interferir de acordo com as necessidades ou de acordo com a criação daquele momento, num espaço completamente diferente, que estimula exatamente o contrário e diz, aqui você vai ter que ser curioso, você vai ter que criar, você vai ter que agir, você vai ter que mostrar quem é você e a que você veio. O aluno, ele está habituado ao que na escola antiga, né? O professor chega, bom dia, a matéria de hoje é essa. Todos fazendo os mesmos exercícios, todos tendo o mesmo conteúdo. E aqui não, cada um vai estar no seu momento. Então este momento, ele não é igual ao de todos. Forma-se uma equipe que está entrando dentro de um espaço totalmente desafiante, é um espaço de convivência, não é verdade? Esse espaço de convivência também é um espaço de aprender a conviver. É o que os alunos querem, é o que a gente quer na verdade. A gente quer... Olha, eu adoro essa experiência, adoro. Ficou com saudade de você sem barba, Rafael, lá atrás, anos atrás? Não, eu acho que eu estou mais bonito, mais charmoso. Olha, como teve essa experiência da Rocinha no Rio de Janeiro, nós temos experiências fantásticas, espetaculares em todos os estados brasileiros e aqui em São Paulo, inclusive. Esse espaço, Reinventando, é um espaço que a gente abre para que professores, dirigentes regionais, PCNPs, supervisores, quem quiser trazer alguma experiência legal para dividir e compartilhar com seus colegas. E a gente tem tido experiências fantásticas. A semana passada, por exemplo, nós tivemos a experiência do professor Ariovaldo, que não tinha frequência no curso noturno de sexta-feira à noite, e ele transformou de uma forma linda, da forma que ele nos contou aqui. O que acontece no Brasil é que a gente tem talento, inspiração, criatividade, aglutinação, protagonismo, pertencimento, tudo isso junto, mas a gente ainda não conseguiu dar escala. Pelo tamanho do país, pela diversidade do país e pela falta de priorização mesmo, pela falta de um prefeito que fala, eu quero ser julgado pelo que o aluno da educação básica aprendeu. Então, são essas construções políticas que a gente tem que construir, mais até do que as condições técnicas. Técnicas, eu acho que tem muita gente que sabe os caminhos adequados, não é? A gente falou aqui, Rafael, não sei se você quer fazer ainda algum comentário sobre o Gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Conect Turma também, que eu achei muito interessante, muito moderno, e como esse programa é, né, acompanhado por professores da rede, trazer esse tipo de experiência inspira
experiências semelhantes, até porque eles já têm as próprias experiências deles também. Então, é um processo de enriquecimento, de compartilhamento de experiências, sempre com o objetivo do que for melhor para o aluno. Eu queria que você falasse um pouquinho do Conecte Turma. Tá ótimo. Bom, a gente, dentro ainda da experiência da Educopédia, a gente trouxe um grupo de especialistas e de professores alfabetizadores, e a gente começou a se perguntar, se a gente for criar alguma coisa do zero e completamente diferente, e para colocar dentro da Educopédia, e para apoiar os professores no processo de alfabetização, letramento matemático inicial, do primeiro ano, como é que a gente faz isso, né? E aí a pergunta óbvia seguinte foi, do que é que as crianças mais gostam? Bom, as crianças gostam do lúdico, elas gostam de histórias, elas gostam de criar em conjunto, elas gostam de músicas. E aí a gente criou um projeto para a Educopédia que se chama Pé de Vento. Está dentro da Educopédia, também aberto para quem quiser assistir. E o Pé de Vento era uma história com personagens que ela se desenrolava ao longo do ano letivo e tinha um vilão, e eles tinham que enfrentar aquele vilão. Desenho animado, né? As crianças gostam de desenho animado e gostam das histórias, e os personagens do Pé de Vento iam contando a história, iam vivendo a história, e depois tinham jogos digitais que trabalhavam com os conceitos necessários para alfabetização, letramento matemático básico. E foi um sucesso, só que aí os professores depois começaram a pedir mais coisas. Não, a gente quer um livro do Pé de Vento, a gente quer... enfim, foram dando várias ideias, começaram a criar também os fantoches, né, dos personagens e festas com os temas e etc, e aí a gente foi ficando bastante impressionado e para mim, durante esse período todo de ver o que estava acontecendo com a Educopédia, com os elementos lá dentro, esse projeto Pé de Vento foi um projeto que me chamou muito a atenção pelo tamanho da motivação dos professores para trabalhar com ele e o quanto que eles estavam falando sobre os resultados. E, de fato, a gente conseguiu melhorar bastante a alfabetização e letramento matemático inicial com a ajuda, inclusive, do Pé de Vento. E aí, depois que eu saí do governo, eu falei, bom, agora eu tenho que inventar uma coisa diferente. E aí a ideia foi, vamos criar uma coisa que seja um Pé de Vento melhorado, que tenha outra história, que tenha outros personagens, que tenha videoclipes musicais, mas que tenha a parte impressa também, que a gente consiga casar as velhas tecnologias, que são os livros, né, os fantoches, jogos de tabuleiro, etc., com as novas tecnologias e fazer uma coisa transmídia, com uma plataforma gamificada. Então os alunos iam jogando, iam ganhando pontos, iam ganhando cristais, aí criavam seus avatares, podiam jogar jogos online competindo com seus colegas, e eles também ficavam super curiosos para saber o que vai acontecer. É engraçado porque agora no período da pandemia também, como eu tenho sobrinhos e até um irmão meu, um irmãozinho mais novo que tem 3 anos, e eu estou usando a Conecturma com essas crianças, né, filhos de amigos. Então eu criei uma turma virtual, e aí eu vou usando a Conecturma com eles, e está sendo incrível, porque as crianças, elas aprendem brincando, elas não sentem, não é um esforço, sabe? Então eu acho que isso é uma mensagem muito importante, até para as escolas particulares hoje, é que assim, não adianta a gente querer passar 5 horas no Zoom com as crianças, simplesmente transplantando um processo que acontecia presencialmente para um digital. Não é isso que vai funcionar. A gente precisa criar processos que sejam prazerosos, que sejam relacionados a tudo aquilo que as crianças gostam e que elas aprendam brincando, que elas aprendam sem esforço. A aprendizagem para as crianças não precisa, não deve ser um processo dolorido. E aí, naquela época, que eu acho que foi em 2016, professora Raquel, que a gente teve uma conversa, e aí nós começamos a fazer uma implementação que teve até uma escala bastante significativa. A gente implementou a Conecturma para 5.000 estudantes no estado de Goiás. E a gente foi finalista de um prêmio da revista Veja, inclusive, por conta da implementação em uma escola Calunga
no interior do interior de Goiás, que a gente passa mais de 1 hora andando na estrada de chão para chegar nessa escola. Eu lembro que o único computador que tinha na escola era um computador de uma professora. A escola também não tinha ainda energia elétrica estável, então a professora levava o computador para casa, recarregava o computador, voltava para a escola, e aí usava a Conecturma eu esqueci o nome, mas cada grupo de alunos fazendo uma atividade diferente, enquanto um está com livro de língua portuguesa, o outro grupo com livro de matemática, o outro grupo com o computador, o outro grupo trabalhando com um projeto. Acho que é alguma coisa de estações, alguma coisa assim. E foi incrível, porque ali a gente mostrou também que... Foi incrível, Rafael. A gente tem tanto assunto para conversar, eu até esqueci. Você sabe que aqueles tablets que eu consegui para a comunidade Calunga, nos municípios de Cavalcante, Monte Alegre, que são áreas de quilombo bem tradicionais, bem antigas, as pessoas vivem em completo isolamento. Você imagina, quando eu fui secretária a primeira vez em 99, a gente não chegava lá. Eu consegui convencer o MEC que eu podia usar dinheiro do transporte escolar comprando burro para transportar as coisas para as escolas, porque lá o carro não chegava. Ou você chegava de burro ou de helicóptero. Então, desde 99 eu tive uma relação muito afetiva, acho que ajudei um pouco. E com aqueles tablets nós oferecemos um curso de especialização para os jovens em educação ambiental, que ajudou muitos daqueles jovens a conseguir emprego depois. Então, mais uma experiência da tecnologia apoiando a aprendizagem em situações completamente adversas. Eu não sei se a gente tem tempo, você tem um videozinho, alguma coisa sobre o Conect Turma, mas eu tenho 2 dúvidas, aí, 2 perguntas que eu queria fazer para você, independente acho que já ficou bem marcada a ideia do Conect Turma, podemos ver se sobrar tempo. No começo deste quadro, eu disse que você é um educador inovador. Como é que você define educador inovador? Segunda pergunta que você pode atrelar. A gente sabe, pelas experiências todas, que uma escola virtualmente legal, completa, uma escola virtual, não é exatamente a transferência do que a gente faz analogicamente, não é só você pôr o celular lá e gravar uma aula como se você estivesse dando na sala de aula. O que é um educador inovador e o que é uma escola verdadeiramente digital? Perguntas difíceis. Bom, mas antes eu queria lembrar só que essa escola que a gente recebeu um prêmio por causa dela, né? Essa escola de Cavalcante, né? E depois os tablets chegaram e aí foi uma alegria assim incrível, porque todos eles puderam usar mais os jogos, né? Os jogos e a parte digital. Enfim, foi incrível, uma história linda que tem um vídeo, inclusive, do prêmio da revista Veja, que depois eu posso mandar para vocês para a gente não perder tempo aqui, mas tem um vídeo mostrando essa escola, ficou incrível o vídeo, ficou muito lindo. Uma das fotos mais lindas que eu tenho é com a grande líder deles lá, recebendo o primeiro tablet e a emoção dela. Mas vamos lá com as perguntas. Agora estou fazendo sabatina com você, estou fazendo pergunta. Porque eu acho que são conceitos muito importantes e você me parece a pessoa adequada para discutir isso. Bom, eu estou sendo apertado aqui ao vivo, né? Mas vamos lá. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a sem cores. Treinamento, sem combinar. Para mim, o aspecto mais importante de um educador inovador é que ele seja protagonista e que ele se entenda capaz de criar soluções para os problemas que ele já vive e que ele vai viver no futuro, né? Então, essas soluções, que são as inovações e que corrigem os problemas que o educador enfrenta, ou a educadora enfrenta, eles precisam ser soluções que, de fato, causem uma transformação, não é simplesmente, agora vocês estão copiando do quadro, mas agora vocês estão usando
um computador para copiar do quadro, sei lá, né? Porque muitas coisas são meio que falsas inovações, não são transformações significativas na rotina, nas crenças, na mentalidade, na forma de se fazer, nos resultados, né? Então, as inovações, elas precisam ser transformadoras, elas precisam ser efetivas, que significa que se é uma inovação linda, maravilhosa, mas não tem resultado, não é inovação. Né? Pode ser uma outra coisa, pode ser uma ação linda, mas não tem resultado. Então, ela precisa ser transformadora, ela precisa ter resultados e ela precisa ter pelo menos a possibilidade de ser ampliada para a escala, né? Uma inovação que só pode ser feita em uma sala específica, de uma escola específica, de uma rede específica, ela tem mérito, mas ela não tem relevância. Então, para mim, o mais importante do educador inovador é que ele seja protagonista, que ele se entenda capaz e responsável por criar inovações que respondam aos problemas que eles enfrentam, que os seus alunos enfrentam, os principais problemas de aprendizagem, os principais problemas da escola, né? Que sejam inovações de fato transformadoras, efetivas, gerando resultados reais de aprendizagem e que possam, de preferência, não só ter mérito, mas ter relevância. Acho que a primeira pergunta... Eu não sei se vai dar tempo para a segunda, porque eu estou péssima como âncora, viu? Eu esqueci de olhar as perguntas que estavam chegando e eu acho que a gente não vai ter tempo. Primeiro, tem muita gente perguntando pelo secretário Rocieli, ele está ótimo, acho que ele vai estar aqui amanhã ao meio-dia, talvez eu participe desse bate-papo com ele aqui também, confirmem depois, mas eu acho que sim. O professor Fábio está dizendo que deveria fazer isso aqui na rede de São Paulo. Eu estou trazendo o Rafael, Fábio, exatamente para dar ideias, dar sugestões, não é? A gente está aqui para criar. A professora Maria perguntou se o projeto ainda funcionava, mas você deu resposta. Existe a plataforma, ela ainda é acessível, mas no dia a dia das escolas do Rio de Janeiro parece que o financiamento furou. Muitos professores pedindo para repetir o endereço da Educopédia. Você pode fazer isso agora? Claro. É www.educopedia.com.br. Educopédia sem acento, né? Para o endereço de internet. www.educopedia.com.br. Na primeira tela, cliquem como entrar como visitante. E depois você já pode escolher o ano e a área de conhecimento. E tem a Conecturma também para crianças de 5 a 8 anos, www.conecturma.com.br. Olha, muita gente, a professora Maria Berna, Rafael, você vai gostar de saber disso, ela usa a Educopédia e adora. O professor William está falando que é um ótimo projeto, seria bom se ele fosse implementado em São Paulo. A professora Mônica está perguntando se poderia ativar a Educopédia para a nossa rede, é uma boa pergunta, eu vou ver com o secretário Rocieli. A professora Rosângela está dizendo que estamos acordando para a realidade, a tecnologia será muito mais utilizada agora, concordo, Rosângela. Muitos elogios à fala do Rafael, isso aqui está chegando para mim filtrada, porque a gente não vai ter tempo de ler os nomes de todos, mas eu agradeço todos os professores que participaram, que mandaram perguntas. A professora Mônica está perguntando qual é a plataforma e o Fábio quer saber se pode compartilhar esse vídeo. Eu vou parar aqui para o Rafael responder, depois eu volto. Claro, bom, eu falei sobre duas plataformas, né, a Educopédia e a Conecturma. Eu acho que o Estado de São Paulo tem mais do que condições, ainda mais com pessoas como a professora Raquel e o professor Rocieli à frente, né, de criar não só a Educopédia, mas se a Educopédia foi criada em 2009, a gente está em 2020, gente. Tem como criar uma super plataforma de ensino adaptativo para São Paulo. Aí está mostrando a tela da Educopédia, né, da entrada da Educopédia. Então tem um botão, tem um balãozinho aí falando entrar como visitante. Eu falei dessas duas plataformas, eu acho que seria uma ótima ideia para o Estado de São Paulo
ter a sua própria plataforma, feita por professores da rede estadual, com o currículo da rede estadual. Acho que seria incrível, então deixo a minha sugestão e deixo também a minha vontade de o que eu puder fazer para ajudar vocês, não só a rede, não só a professora Raquel, o Rocieli, mas qualquer professor ou qualquer escola que queira entrar em contato comigo. Eu estou em todas as redes sociais, Twitter, Rafael_Parente, Instagram, Facebook, facebook.com/Rafael Parente, enfim, eu estou à disposição de vocês para tudo que eu puder fazer para ajudar, inclusive para participar de formações à distância. Eu estou participando de várias reuniões e oficinas à distância com professores do Brasil inteiro, me coloco à disposição de vocês. Olha, o professor Fábio está perguntando se pode compartilhar esse vídeo. Ele vai ficar no centro de mídias? Pode, né, Rafael? Pode, através do centro de mídias. A professora Elizabeth... Tem 2 vídeos, né? Tem um vídeo do Gente, eu vou mandar também um vídeo da Educopédia e um vídeo falando do prêmio lá da Veja da Conector. Legal, muito legal. Deixa aqui no centro de mídias e o centro de mídias faz o compartilhamento para quem pedir. A professora Elizabeth está perguntando como faz para levar o projeto para o espaço Reinventando. Manda exatamente nesse contato seu, os seus contatos, telefone, o que for, fala, eu tenho um programa de tal forma, descreva o que você tem e a equipe aqui do Centro de Mídias entra em contato com você, Elizabeth. A gente tem todo o interesse em mostrar todos os projetos que estão acontecendo na rede. O professor Elitan está dizendo, fala-se muito em inovação, porém não temos nada de novo na nossa profissão. Cobra-se muito, mas sem investimento para os profissionais, como inovar? E com essa pergunta a gente encerra, Rafael, porque infelizmente acabou já o nosso tempo. Acho que até passamos já. A gente está avançando um pouquinho, mas com isso você encerra. Certo. Bom, acho que a inovação ela pode acontecer com e sem novas tecnologias, né? Acho que um educador pode inovar e pode fazer uma aula completamente diferente, muito mais efetiva, muito mais motivadora se levar os alunos para o jardim e sentar embaixo de uma árvore. Isso não significa que o poder público não tenha essa responsabilidade de melhorar a infraestrutura, melhorar os materiais, melhorar a infraestrutura tecnológica, oferecer formação, enfim, de dar todo o apoio necessário para que os professores façam um trabalho incrível. Então, inovação não significa novas tecnologias, é possível inovar só com as tecnologias antigas ou com zero de infraestrutura, mas se se a gente quer realmente que os professores integrem mais as novas tecnologias à educação e que a tecnologia cumpra a sua promessa de dar um salto de qualidade, a gente precisa investir bastante na infraestrutura, na formação, em conteúdos e materiais. Obrigada, Rafael. Eu acho que está muito claro, né, o legado maior dessa pandemia foi dar aos professores a certeza de que eles são indispensáveis e de que a tecnologia não vai substituí-los em sala de aula. O que eu noto hoje é uma abertura muito grande dos professores e professoras, porque entenderam que a tecnologia é uma forma de entrega de educação. É um meio que o professor tem para otimizar os seus resultados. E, principalmente, com a perspectiva das plataformas adaptativas, como a gente falou um pouquinho aqui, em que é possível customizar, a gente vai poder fazer uma coisa que um professor com 30 alunos em sala de aula não consegue fazer, que é o ensino individualizado, que é prestar atenção nas características, necessidades, demandas de cada aluno. O professor não consegue fazer isso, mas o algoritmo consegue e pode ser um grande auxiliar para os professores, mapeando esses caminhos e essas dificuldades. Mais uma vez, agradeço de coração a participação de todos. Rafael, dá só um tchau e a gente está encerrando. Obrigada. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professora Raquel, foi uma honra poder participar, estou à disposição de vocês. Obrigada.